Vamos lá continuar o nosso programa aqui, o Sem Tabus, de volta com você, pra você. Né? Muita gente mandando perguntinha e olha, quando a gente fala nessa tal masturbação aí, como eu disse para vocês anteriormente, um monte de e-mail chega para a gente atender e gente sofrendo com essa tal prática. Sabe, Dilene, que quando nós falávamos no bloco anterior sobre masturbação, e aí na saída, no intervalo, você me dizia, Darlide, acho que é bom a gente novamente fazer diferença entre masturbação e carícia. Explica por quê e como. Tá, eu vou só terminar o que a gente estava conversando sobre sexo oral. Né? Verdade. Sexo oral, para quem não é casado, pecado igual. Igual ao outro. Tá? As pessoas falam assim, não, mas não dá nada, não engravida, é diferente, é só... Não casou. Não, a palavra de Deus diz que isso pertence para quem está casado. Então, não tem discussão a respeito disso. Agora, voltando à questão... Isso você se referindo ao caso que a menina nos mandou, sim, de que as jovens praticando sexo anal para ainda manter-se, e oral também, e ainda para manter-se no nível da virgindade. E a gente já disse para você que virgindade é muito mais do que perder o ímã. Já dissemos isso tantas e quantas vezes e vamos repetir para você. Virgindade vai além, estamos falando de pureza, de castidade. Semana passada dissemos também aqui no programa, não existe sexo antes do casamento, existe sexo para o casamento. Isso é fato consumado e não adianta de você dizer que nós somos retrógrados, que vocês são ultrapassados, que isso é coisa de gente religiosa, que não é inteligente, porque nós não estamos dizendo coisa nossa. O nosso Deus é sumamente o Deus da inteligência e Ele já deixou descrito em sua palavra como tem que ser, ponto final. A gente conversa sobre isso, mas de uma maneira que nós já tocamos no assunto semana passada, a gente adianta um pouco mais. E não adianta fazer arranjo, né, Não tem arranjo. É a palavra dito e pronto. Agora, voltando à pergunta que você colocou sobre masturbação. Isso é bom deixar bem definido, que às vezes isso causa dúvida dentro do relacionamento conjugal. Masturbação, tanto para quem não é casado, porque alguns dizem assim, eu não sou casado, eu preciso me aliviar, porque isso faz mal. Olha, Deus não ia promover alguma coisa que fizesse mal pra gente, né? Então, é bom a gente parar, porque a sociedade começa a colocar isso na cabeça, então os jovens começam a se utilizar disso, porque senão vão passar mal, vão ter não sei o quê e tal, e ficam as desculpas furadas também nesse sentido. Então, é um vício. Esse é um vício que realmente é muito difícil de deixar. Se você tem esse vício, a gente viu aí no intervalo alguns e-mails que vieram trazendo isso, deve procurar uma ajuda mesmo. Especialidade, eu sei que é desagradável, porque vai falar sobre isso com alguém, mas precisa buscar uma ajuda, porque isso mina as forças, isso consome as energias, isso atrapalha o raciocínio da pessoa, a pessoa vai ficando cansada fisicamente, é um desgaste físico. Eu tô falando do vício, tá? Vício é o quê? É continuamente, é várias vezes no dia. Então, isso vai consumindo as energias vitais mesmo e vai levando a provocar doenças. Dentro do casamento, então pode, Dilene? Tenho dificuldade de chegar ao orgasmo, então se eu me manipular, é mais fácil. Essa é uma boa desculpa também, Darlide, que às vezes a gente escuta por aí. Meu marido tem o dedo grande, a mão, ele não consegue acertar, ele é muito atrapalhado, então eu mesmo fazendo, facilita, ajuda. Não tem desculpa. Mão pequena, mão grande, não importa. Não pode. Masturbação, manipulação do próprio corpo, do próprio genitais para alcançar prazer. Isso é masturbação. No momento em que o marido toca a esposa, estimulando seus órgãos genitais para que ela possa chegar ao orgasmo, ao prazer, isso sim é permitido e vice-versa. Esposa tocando o marido. Eu costumo dizer que é bom, a esposa às vezes fica constrangida. Ai, mas como que eu vou tocar? Eu tenho que apagar a luz, né? Tem essa coisa também da luz aí. Eu não consigo ver, eu não consigo nem tocar. É bom ir se acostumando, porque quando chega uma certa idade, vai ter que tocar mesmo, porque para ajudar a funcionar bem, né? Com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo e não envelhece só a carinha bonitinha, vai o corpo e vai os órgãos genitais, todo o processo de vida vai envelhecendo. E depois de uma certa idade, o homem, para manter a ereção, para ter uma boa relação sexual, vai precisar mesmo da estimulação da esposa. Então,
Então é bom ir treinando já desde jovem, que, né, para não ter depois o problema de ficar sem graça de tocar. Isso significa, de fato, intimidade, né? Ai, tô constrangido, tal, você tocou no assunto de apagar a luz. Tem muita mulher que, por conta de estar com sobrepeso, tá um pouquinho flácida, tá assim, tá colar, e apaga a luz. Tem vergonha. Tá faltando um relacionamento mais próximo, né? Tá faltando, e tá faltando outras coisas também. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Essa coisa de apagar a luz é muito mais comum do que a gente imagina. E eu quero só considerar, assim, para ver que algumas coisas, às vezes, a gente age e faz, mas não são, às vezes, coisas que provêm mesmo de Deus. Essa coisa de apagar a luz, a gente precisa pensar sobre isso. O homem, ele é estimulado pelo pensamento e pela visão. Essas duas coisas fazem o processo de estimulação sexual do homem. Se ele vai ter um relacionamento com a esposa e precisa apagar a luz e logo ele não vê a esposa, ele precisa, sem ver, ele precisa fazer o quê? Pensar. Se ele nunca viu a esposa despida, ele vai pensar em quem? Misericórdia. É melhor acender a luz, né? Porque não é nada agradável ter o marido ali relacionando-se com você e precisando pensar, fantasiar e imaginar uma pessoa que ele já viu naturalmente, porque não dá para imaginar o que nunca viu, né? Então a esposa corre um risco grande. Eu entendo de que existe também um processo repressivo muito grande no passado, né? Existem muitos tabus, existem muitas educações repressoras sexualmente falando, então algumas mulheres têm mesmo dificuldade. Eu costumo dizer assim, que você põe vela no seu quarto, minha linda, põe vela, acende as velas, fica então romântico. Fica romântico, fica gostoso, e seu marido vê, mas não vê bem você, sabe como é que é? Os defeitos ficam assim meio, né, na penumbra, então ajuda, não deixa tudo apagado, ele precisa ver. Ah, Adilene, mas meu marido não gosta de ver. Sabia que existe isso também? Não gosta de ver? Tem cada mistério nessa vida. Algumas coisas são importantes a gente tocar nesse esquema assim. O marido não gosta de ver. Se o homem se estimula pela visão e pelo pensamento, por que ele não gosta de ver? Né? Então, assim, porque eu posso estar gordinha, eu posso estar, né, com bastante flacidez, estria e tal, ele não quer ver isso. O marido, ele tem um foco muito grande pelo sexo, isso é muito importante. Eu costumo dizer que o homem é muito objetivo, então ele se interessa pelo objetivo. Ele olhou, tá ali o objetivo, ele não fica muito preocupado né? Com o entorno. Com o todo, assim. Então, ele é mais concentrado no objetivo. Nunca vi homem reclamar de estria. Ai, minha mulher tá com tanta estria. Não reclama. Ele não reclama publicamente, assim, mas eu acho que ele chega na mulher, às vezes... Eu costumo dizer que ele não sabe nem muito bem o que é isso. Então... Algumas fazem questão de mostrar. Olha aqui, eu tenho isso. Não mostra não, minha filha. Ele nem sabe o que é. O dito pelo não dito, né? Não mostra. Então, vamos voltar, né? O homem, ou ele... Se ele não gosta de ver, ou ele está com dificuldade na sua sexualidade, isso pode ser também, né? Ele tem dificuldade de manter uma ereção, por exemplo, então ele prefere fazer rapidinho ali para não, né, para evitar que aquilo se prolongue e ele não consiga de fato a penetração e causar o prazer para a esposa e sentir também. Então vamos fazer rápido, vamos fazer aqui. Ele não presta atenção a essa questão, ele prefere não olhar para a esposa, né? Outra questão pode ser a pornografia. Ele está acostumado a ver cenas e coisas muito erotizadas, coisas inexistentes, vamos dizer assim, Darleide. Por quê? Porque na prática, um casal, um marido e mulher, a mulher nunca vai ser como uma prostituta, como uma mulher de programa, como uma mulher essas que vê em filme. E alguns são muito acostumados a ter essa visão e quando chegam dentro na cama com a sua esposa, fica sem graça, porque eles querem algo mais. E por isso não é aconselhado buscar essas coisas, porque aquilo é uma mentira. Claro. Aquilo é uma farsa. Na prática, na realidade, aquilo não existe, né? Então, é importante que a gente tenha essa intimidade, esse trabalho junto para que a coisa possa fluir bem e alcance o orgasmo. Algumas mulheres falam assim, Adilene, eu não sei se eu tive ou não tive orgasmo. Eu gosto de dizer que se você teve, você vai saber. Vai saber, não vai ficar em dúvida. Não vai ficar em dúvida. E para as que não tiveram, não desista, queridas. O orgasmo não vem na noite de núpcia, viu? Na lua de mel. Alguns ficam preocupados que tem que sentir prazer ali. É gostoso, é bom, é agradável, mas não vem assim. Isso é com o tempo, é a intimidade, é a comunicação. Eu digo que a comunicação leva ao conhecimento, o conhecimento leva à intimidade, a intimidade vai levar ao prazer pleno. É uma construção, é um processo e isso leva tempo, né? Leva tempo. E aí você vai dizer, quanto tempo? Eu já estou aqui 2 anos, 3 anos, 4 anos tentando. Isso vai mesmo do trabalho. Quanto mais tempo, melhor é para ficar. É assim que funciona. Se está ficando pior, tem alguma coisa errada. Agora é um tempo com
trabalho. Qualidade, um tempo com qualidade, com investimento. Porque se for um tempo assim, sabe, fazem 10 anos e não sinto nada e fica por isso mesmo? Eu vou até dar uma dica assim, que você comentou aí, e é tanta gente pedindo tanta coisa e a gente às vezes não consegue. Eu gosto de dizer assim, que os homens precisam aprender a relação sexual com a esposa é a mesma coisa que comer mingau quente. Como é que a gente come mingau quente? Aos pouquinhos, come pelas bordas, vem comendo devagar, vem por fora, né? Não enfia a colher no meio, se enfiar a colher no meio, queima a língua. Né? Então, esse às vezes é um processo. Às vezes a mulher não alcança o orgasmo. Às vezes a relação sexual não é tão plena, tão boa, porque o homem, como fica pronto rápido, ele quer rapidamente chegar. Rápida. Então ele precisa ter um pouquinho de paciência, vir devagar, vir com calma, e aí, com certeza, vai acontecer. A coisa vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Ou mais tarde. O LC Agostinho, o Lucas Agostini, já esteve comigo aqui no Sem Tabus. Ele, quando nós estávamos falando sobre as fantasias, ele disse assim, já pensou a fantasia, o casal se fantasiar de patati e patatá? Não ia ser legal, né, Lucas? Acho que não daria muito certo. O Valdec Menezes, um menino de 18 anos, solteiro, ele diz assim, aprendo muito com esse programa, para quando eu me casar, está tudo no ponto. Muito Isso é bacana, bem, hein? Parabéns. Bacana. Se os novos tivessem essa ideia, nós teríamos menos problema depois. Exatamente. Mantenha a linha, mantenha o foco aqui apontado pelo Sem Tabus, viu, amado? E o Lucas novamente diz, acho que estão mandando apagar a luz para economizar no final do mês. Tá engraçadinho hoje, né, Lucas? Acende a vela que não custa nada. O problema é essa vela cair e queimar. Prestem atenção. Põe ela no lugar seguro. Seguros. Muito obrigada a vocês todos pelo carinho. E tem meu amigo Zeca, como sempre. E ele diz assim, como diz o meu amigo Piper, estamos nós aqui, assistentes de cadeirinha do Sem Tabus. É verdade, toda quinta, de quinta para sexta, eles estão aqui acompanhando o nosso programa. Um beijo para vocês, casal querido. Você que continua mandando e-mail pra gente, muito obrigada. Resposta muito positiva no programa de hoje, como sempre. Mas nós estamos chegando ao final do programa já, só 3 minutinhos. Que peninha. Tem gente perguntando assim ainda sobre as tais fantasias. E o gelzinho massageador, o gelzinho comestível, as brincadeirinhas assim, os utensílios dos sex shops. Bem rapidinho, Dilene. Sim, eu acho que não tem problema nenhum. O gelzinho ajuda, refresca, estimula. Os estimulantes, assim... Isso não é fantasia, né? Isso não é. Isso é para facilitar, para ajudar. É um dadinho aqui, né? São jogos sexuais, brincadeiras, assim, no casal. Isso é legal, isso ajuda, isso estimula. Um sorvetinho, uma frutinha, né? Isso aí, entre o casal, não vejo dificuldade nenhuma. Não acho que isso é nenhum problema. Outro diz assim, parabéns pelo excelente conteúdo e regência do programa, obrigada. Gostaria de deixar um puxão de orelhas para os pais e, inclusive, líderes de igrejas que acreditam que privando os jovens de saber, de obter mais informações, estão protegendo-os. Pelo contrário, ele diz, salve o Sem Tabus. Muito obrigada. Dilene, o nome dela também. Dilene, xará sua, né? Tem gente contando histórias, esse pessoal você que contou pra gente uma história mais longa, tem um contexto, nós vamos responder a você com carinho, tá bom? Muita gente falando ainda sobre Sem Tabus, outros dizendo das suas experiências, do sofrimento. Vamos atendendo a vocês. Muito obrigada pelo carinho de hoje, Dilene. Sua resposta ou a sua palavra pra gente fechar esse programa de hoje, direcionando as pessoas a buscarem sua felicidade conjugal e linkando isso com a resposta sexual. Queridos, o sexo foi criado por Deus. Infelizmente, hoje a gente tem, às vezes, uma tendência a pensar que isso é pecaminoso, que isso é feio, e isso tem atrapalhado muito a relação no casamento. Então, o sexo é um dom divino, uma graça, um presente que Deus deu para o marido e para a mulher dentro do casamento. A gente deve se utilizar disso da melhor maneira possível para obter todo o prazer que isso pode proporcionar para o relacionamento conjugal. Isso vai trazer muito mais felicidade. Não há nada que una um casal, que una um homem e uma mulher mais do que o sexo. E Deus planejou isso, para que o homem e a mulher tivessem união indissolúvel nessa terra. E o meu desejo profundo é de que você usufrua dos benefícios do sexo. Não fique só com o lado pesado do casamento, que são as dificuldades, as dívidas, os problemas,
problemas, mas que você curta esse momento, que você invista nesse momento, que você vá para a cama com o seu companheiro, com o amado, com a amada da sua vida, para que esses momentos sejam realmente momentos prazerosos, de muita alegria para você. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Vidilene, obrigada. Obrigada a você aí de casa também pelo carinho. Tem uma moça que dá leite, eu não sabia que eu estava errada, então meu marido não pode me tocar. Não foi isso que dissemos. Eu aproveito para terminar o programa assim, fiquem atentos ao que estamos dizendo e como estamos dizendo. Foi isso mesmo que nós dissemos? Não. Nós dissemos que quando você toca o seu marido e seu marido lhe toca, nós não estamos falando de masturbação, nós estamos falando de carinho e carícias, e isso é absolutamente necessário para que o relacionamento seja saudável, construtivo e produtivo. Prestem atenção na forma, no como a gente fala, porque tudo que nós dizemos é, na verdade, querendo que você se encontre e seja feliz, e a gente não quer atrapalhar esse processo de felicidade, pelo contrário, a gente quer te ajudar. Seja feliz por hoje, para sempre, que Deus abençoe você, seu quarto, sua vida conjugal, você e seu marido, sua vida, tá? Um beijo para os solteiros e para os casados também. Até o próximo encontro aqui toda semana no Sem Tabus, ao vivo, nós juntinhos, sem medo de falar de sexo. Até o próximo.